Mas uma coisa que eu aprendi muito grande. Quando a gente vai entender um povo, quando a gente vai entender uma nação, quando nós vamos entender o comportamento social de alguma pessoa, ou de alguma região, ou de algum grupo social, nós temos que tentar compreender a raiz cultural. Porque sem a raiz cultural, você não tem como compreender o pensamento, o comportamento. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós somos um fragmento de quanto que a gente vai quebrando ao longo da vida. A gente junta esses pedaços e tem um quebra-cabeça de um humano, de uma pessoa. Então, abusos, felicidades, tristezas, namoros, decepções, bullying, experiências boas, privilégios, falta de privilégio, tudo isso são pedaços que formam um ser humano. Porque você, por exemplo, um assunto, eu vou dar um gancho no que eu estou falando. Uma pessoa, por exemplo, que passou por abuso psicológico dos pais, ela não vai ser um ser humano igual a uma pessoa que teve um berço de amor e afeto. Uma pessoa que passou por um abuso, agora em vários outros, para não dar gatilho em ninguém, não vão entrar muito, ela não vai ter a calmaria e a paz que uma outra pessoa tem. Então, quem vive num local de violência vai ter medo das pessoas ao redor, porque as pessoas ao redor vai ser um pouco de risco. Quem vive num país ou num local que é completamente seguro, elas vão estar mais abertas para entender as coisas. Артем, опа, братан, здорово, как ты? Сегодня я буду сказать, вот, что мы снимали видео, но это не пока, не прямо сейчас. Но когда я говорил, ты будешь видеть. Но пока я буду говорить медленно на португальском. Я хочу, что, не знаю, тебе нужно учить и понимать, когда я говорил. Ну ладно. Ну, спасибо большое. Рад тебя видеть здесь, это честно. Bom, voltando, pessoal. Volta a cabeça portuguesa agora. Aí são experiências. Ah, só para vocês entenderem que surto esse aqui, tá aí o Artyom. Ele é um russo, um amor de pessoa. E ele tem um canal também. E a gente fez um feed, uma parceria que eu vou falar lá no final da live, mas não agora. Я всі так розуміємо, що говорить свободно. Да, я знаю, ты очень умный. Então, como eu estava falando, então, para você compreender uma pessoa, para você compreender uma cultura, para você compreender um povo, você tem que entender como o sistema daquele local, como a vida daquele local funciona. Por isso, eu, quando chego às vezes em um local, eu uso muito a Rússia como exemplo, a Rússia como parâmetro, mas cada país tem sua particularidade. Cada país tem sua diferença cultural. Por exemplo, o Brasil teve a escravidão nos deu um perfil de, por exemplo, esse complexo de vira-lata que o brasileiro tem, de achar que ele é pior, de achar que o Brasil é um lixo, de achar isso, aquilo, outro. É fruto de um tratamento que teve desde daquele tempo. A visão, que é uma coisa ruim, precisa ser construída, estudada e mudada, que é a questão do racismo, por exemplo, no Brasil. Tem uma raiz de que o povo preto escravizado era visto como imundo, era visto como sujo, era visto como feio, era visto como animal. E ao longo dos anos, essa mentalidade ficou muito enraizada. Então, a gente não pode comparar o nível de racismo do Brasil com o de outros países que não passaram pelo processo de escravidão. Pode comparar com um país que escravizou, porque aí você vê que há aquele raiz também de racismo, só que em outra ótica. Estão entendendo onde eu estou falando? Não é justificando, não é dizendo que é normal, porque não. É entender a cultura, compreender o processo cultural e dentro disso ver o que nos cabe repetir ou não repetir. Aprender, mudar, conscientizar e conseguir viver de uma forma melhor. Política não é só Putin e Macron. Política não é Lula, Bolsonaro. Viver em sociedade é viver em política. É bom dia, boa tarde, licença, respeitar espaço. Então, essa política é a política do meu canal. A compreender, entender e falar sobre povos, pessoas, costumes e etc. Bom, teve um comentário,
igual aprender o idioma. Não dá para aprender o idioma de forma isolada, sem entender a cultura. Perfeito, Luiz, isso mesmo. Tá. Kaique, fica o Pix sempre do lado que fica sobreposto na TV pelos comentários da live. Ah, desse lado de cá, é isso? Eu acho que eu não consigo mudar ele. Deixa eu ver se é. Deixa eu mudar pela dica aqui. Opa. No caso aqui, é isso? Seria aqui ou... Me fale. Que se não for, eu mudo de lugar de novo. Tá chegando mais gente, ó, 22 pessoas. Então, o que eu quero dizer, para resumir esse assunto com relação à França, é que não foi justo, acho que eu trazer só temas pesados, só temas negativos já de início, já a princípio, já sem ter aquela ideia sem ter a vivência um pouco maior, sabe? Já trazer aquela coisa tão tensa, tão pesada. Então eu vou ficar variando. Eu vou trazer, como eu trouxe na live passada, a experiência super bacana que eu tive com o francês que eu conheci. E eu vou trazer outras experiências, outras vivências aqui. Bom, explicado, entendido, compreendido. Agora vamos começar para a treta. Agora eu vou entrar no assunto daqui, mas é um assunto um pouco mais pesado.